Evangelho do Nosso Senhor, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, Lucas 7, a partir do verso 36. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 36. Diz assim, meus irmãos, as Escrituras: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Pergunta o nosso Senhor: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mantenha, meus irmãos, o texto aberto onde nós fizemos a leitura. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos diante da tua palavra. Humildemente, Senhor, nos colocamos diante dela como sendo conteúdo inspirado pelo Senhor, regra de fé para as nossas vidas, palavra inerrante, Senhor, que é bússola para as nossas vidas. Que nessa noite o Senhor mais uma vez possa falar com a tua igreja, nós possamos ser fiéis ao conteúdo da tua palavra, e que o teu Espírito Santo, que ministra a cada coração, possa fazer o belo trabalho de edificar a tua igreja, aplicando a tua palavra a cada coração, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você está diante de mais uma parábola do nosso Senhor, que ela é contada em um jantar. Isso é a segunda vez que nos acontece. Noutra oportunidade aqui, fizemos a exposição da parábola do banquete, quando Jesus quer corrigir
um fariseu que convidou ele para jantar também, mas naquele jantar o fariseu estava muito preocupado em deixar pessoas importantes do seu lado. E o nosso Senhor conta aquela parábola da importância dos assentos. Quando fores convidado, procura os últimos assentos, para que não seja constrangido, sobretudo com aquele que lhe convidou, dizendo: passa para aquele lado, porque naquele lugar tem alguém mais importante. Nós observamos nessa narrativa de Lucas capítulo 7, verso 36 ao verso 50, mais uma vez o evangelista Lucas nos mostrando que o nosso Senhor está na casa de um fariseu para participar de um jantar. O nome deste fariseu, o texto nos apresenta, meus irmãos, que é Simão. Nós observamos isso aqui no verso 40, né, quando nos diz: e respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Você já observou aqui comigo que quem convidou Jesus para esse jantar foi um fariseu chamado Simão. Meus irmãos, era algo muito comum na época, os judeus convidarem os mestres para virem para suas casas e terem ali uma espécie de um jantar e discutirem a palavra de Deus, a lei de Deus, a repetição da lei de Deus. Então, nesse jantar aqui específico, nosso Senhor não necessariamente foi convidado para ser testado. Porque se você observou comigo aqui no texto, com atenção, esse fariseu, ele realmente tem dúvidas. Ele pergunta: dize, mestre, quero saber. Não é necessariamente alguém querendo testar o nosso Senhor, mas nos parece, pelo texto, pelo contexto também desse texto, que provavelmente esse fariseu realmente tinha dúvidas. Convidou Jesus para um momento ali de debater a palavra e conhecer mais da palavra do Senhor. Meus irmãos, o fariseu, para os irmãos entenderem um pouco do contexto, ele já começou cometendo um pequeno deslize. Ele faltou com o costume da época. Ele, como anfitrião, e quando eu falar anfitrião, lembre que é sempre alguém que está convidando alguém para a sua casa. Quando você chama alguém para comer um xerém na sua casa, você é o anfitrião. Então, Simão era o anfitrião. E todo anfitrião, na época do nosso Senhor, ele tinha um certo protocolo para cumprir. Hoje em dia, nós, quando convidamos alguém para a nossa casa, a gente dá um bom dia, aperta na mão, dá um abraço, dá um cheiro se precisar. Mas, na época do nosso Senhor, era comum os homens, por cortesia, os anfitriões, por cortesia, saudar os visitantes com um ósculo. Ósculo é beijo. Então, todo anfitrião geralmente dava um beijo na face daquele que convidou. Ora, meus irmãos, na época do nosso Senhor, eles utilizavam alparcas, que é a nossa tradução para percatas, e os pés eram sempre empoeirados. Então, quando chegava-se na casa de alguém, beijo na face, e também sempre tinha uma bacia para lavar os pés. Você pode fazer aquela associação: nosso Senhor, na última ceia, tem uma bacia, tem uma toalha para lavar os pés dos seus discípulos. Aqui, o anfitrião deveria beijar a face do nosso Senhor e também oferecer um local para que os seus pés fossem lavados. Não somente isso, mas também que tivesse uma toalha para enxugar esses pés. Não somente isso, mas também que tivesse um aroma, uma espécie de um óleo na casa para também perfumar aquele convidado. Ora, Jesus foi convidado para esta casa de Simão, para o jantar, e Simão não fez nada disso. Jesus entrou discretamente ali e não recebeu por parte de Simão nenhum ato de bondade, de amor que os anfitriões geralmente eles acabavam fazendo para os seus convidados. Ora, começa um jantar. O nosso Senhor está na mesa. E a mesa, você talvez já ouviu isso, ela é muito diferente das nossas mesas hoje do Ocidente, nossas mesas tradicionais. Jesus não estava sentado numa cadeira. Jesus estava debruçado. Debruçado, meus irmãos, é deitado, geralmente com um dos seus lados. E geralmente quem está deitado não está com os pés em cima da mesa, mas sim os pés para onde, meus irmãos? Para trás. Então Jesus estava debruçado, segurando aqui a cabeça, comendo, discutindo, e os seus pés estavam voltados para trás. As mesas eram uma espécie de um divã, uma mesinha pequenininha, aquele grande banquete lá, e todo mundo assim debruçado ao redor desta mesa. Então, meus irmãos, Jesus tirou as suas sandálias e ninguém lavou os pés dele, ninguém deu um beijo na face dele, ninguém ungiu ele. Ele está ali participando daquele jantar, discutindo a lei de Deus,
Certamente os convidados estão indagando o nosso Senhor, porque, meus irmãos, aqui em Lucas capítulo 7, o nosso Senhor já tem alcançado certa notoriedade, certa fama em todo a Galiléia e Judéia. Então, certamente eles tinham dúvidas e perguntavam essas dúvidas ali ao nosso Senhor. Diante disso, quando nós fizemos a leitura, observamos que surge uma mulher pecadora. Veja aí, meus irmãos, versículo 37. O que é que nos diz a palavra do Senhor no verso 37? E eis que uma mulher da cidade, uma o quê, irmãos? Pecadora. Uma mulher pecadora entrou na casa desse Simão, fariseu. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Era um perfume muito caro, meus irmãos. Verso 38, meus irmãos, diz o quê? Detrás, os pés de Jesus estão para trás, né? Deitando por detrás, aos seus pés, fazendo o quê, irmãos? Chorando. Regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ainda fazia o quê? Já perceberam aqui um contraste? O anfitrião deveria lavar os pés de Jesus, dar um beijo na sua face, recebê-lo bem, ser bem receptivo, ser bem hospitaleiro, deveria oferecer uma toalha para Jesus enxugar os seus pés, deveria oferecer um unguento, deveria oferecer para Jesus alguma especiaria aromática para o nosso Senhor. Nada disso acontece, mas em contraste a isso, tem uma mulher dentro daquele jantar que está fazendo o que, irmãos? Detrás dele, chorando. E o choro, meus irmãos, aqui não era um choro qualquer, irmãos. Me explique você que tipo de choro é esse que a gente consegue regar os pés de alguém de tanto chorar. Essa mulher está regando os pés do nosso Senhor. E ela percebe que aquelas lágrimas estão escorrendo dos pés do nosso Senhor, mas ela não tem toalha. E ela tem o quê? Um cabelo grande. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Não somente isso, mas ela começa a beijar os pés do nosso Senhor, e ela trouxe consigo um vaso de alabastro, que era uma especiaria muito cara para a época, meus irmãos. Então essa mulher não é econômica, essa mulher é muito generosa, ela tem muito para oferecer ao nosso Senhor. Mas no verso 39 nós somos apresentados aqui ao bendito fariseu que começa a questionar aquilo que está acontecendo na casa dele. Detalhe, como é que essa mulher entrou na casa de Simão, fariseu? Se era o jantar de pessoas importantes, pessoas conhecedoras da lei, como é que essa mulher se infiltrou ali? Nós não sabemos. Alguns estudiosos dizem que ela ou era uma prostituta ou era uma mulher adúltera. De alguma maneira, ela talvez tenha sido alcançada, talvez não, certamente, foi alcançada pelos ensinamentos do nosso Senhor. Ouviu a pregação de Jesus, foi tocada no coração pelaquela pregação de Jesus. Ela quer ter aquela oportunidade de estar perto de Jesus. Então, irmãos, para quem tem uma grande causa, encontra qualquer porquê. Não esbarra diante das dificuldades. Quem tem uma causa na vida, ela não se detém nos porquês, nos praquês. Ela simplesmente dá um jeito. Foi o que essa mulher fez. Ela entrou na casa do Simão fariseu e não era bem-vinda. Qual o rótulo que colocam sobre ela? Uma mulher pecadora. Engraçado, né? Quem não era pecador ali? Mas naquela época, meus irmãos, se você cometesse algum delito, que ficasse famoso esse delito naquela região, você era rotulado. Ali vai um fariseu, ali vai um adúltero, uma adúltera, ali vai alguém que é um impostor e assim por diante. No verso de número 39, o fariseu, ao ver isto, vê isto o quê? A mulher chorando copiosamente, enxugando os pés de Jesus, ungindo com unguento, aquela coisa toda. O fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Disse o que, irmãos? Consigo? Disse consigo o quê? Consigo? Essa é uma expressão para dizer que o fariseu estava o quê? Matutando. O fariseu estava matutando. Ele não falou. Ele simplesmente o quê? Pensou. E não é surpresa para nenhum dos crentes aqui que Jesus lê pensamento. Então Jesus está vendo o pensamento do fariseu, que dentro de si
Ele está dizendo assim: rapaz, se esse Jesus fosse um profeta mesmo, lembra que o convite para Jesus estar ali é para discutir a lei, para saber que fome é essa, que homem é esse, que sabedoria é essa, que autoridade é essa. Aí o fariseu está dizendo: se esse camarada fosse realmente profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque ela é uma mulher pecadora. Ou seja, meus irmãos, para a religiosidade da época, que era moralista, o que é um moralismo? É alguém que se coloca acima dos outros, se considera mais santo. Então, o religioso da época era um moralista. Ele se achava puro e olhava para os outros com desdém. E aquela mulher certamente era uma mulher adúltera ou uma prostituta. Então, essa aí é uma pecadora. Essa não é digna de estar aqui conosco, não é digna de estar tocando os pés desse profeta. Esse é o pensamento dele, do fariseu. Verso 40. Verso 40 nos diz: e respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu como? Diz, mestre. Ou seja, talvez ela estava testando Jesus realmente. Ele queria ouvir de Jesus. Verso 41 e o verso 42 nos apresenta a parábola que o nosso Senhor quer ensinar dentro desse banquete, desse jantar. E nessa oportunidade eu quero ver com meus irmãos essa parábola que é intitulada, conhecida como a parábola dos dois devedores, e as suas aplicações para a nossa vida. Vamos ler a parábola, verso 41, verso 42. Certo credor, vamos lá meus irmãos, 1, 2, 3. Vamos lá, verso 43 nos diz: respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Vamos trabalhar sua memória. 2 devedores, um deve quanto? 500 denários. E o outro deve quanto, meus irmãos? Então, o que Jesus está propondo é muito simples de entender. Eu vou contar uma parábola que a gente já estudou aqui por mais de 15 vezes, 15 parábolas já expomos aqui. Parábola é uma história que Jesus conta para trazer um ensinamento espiritual. Toda parábola ela leva a uma conclusão espiritual. Então há uma conclusão espiritual que Jesus traz, que é essa aqui. Respondeu-lhe esse irmão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus está replicando ele, dizendo o quê? Julgastes bem. Você foi inteligente, camarada? Realmente, um deve 500 denários e o outro deve 50 denários. Ambos foram perdoados da dívida. E aí aí o fariseu está dizendo: eu suponho que aquele a quem mais perdoou vai fazer o que, irmãos? Amar mais. Verso 42, para a gente não perder aqui o fio da meada. Qual deles, portanto, o amará mais? É simples de entender, meus irmãos. Vamos trazer para os nossos. Vamos fazer uma transliteração. Alguém lhe deve 500 conto e outra pessoa lhe deve 50 conto. Você acordou num dia muito feliz e abençoado, e aquele dia não vai fazer falta para você, e você liga para aquela comadre, para aquele compadre, e diz assim: fulano, o que devia 500 reais para você, olha, eu vou perdoar essa dívida aí, tá tudo bem, não precisa mais me pagar esse valor. Aí você vai e lembra que alguém lhe deve também 50 conto. Aí liga para ele também e diz: fulano, aqueles 50 reais não precisa me pagar mais não. E aí? 50 conto é 50 conto. Não é tanto, mas 500 reais é muita coisa. Jesus está colocando uma parábola mais ou menos assim: quem dos dois que você perdoou 500 reais e o que você perdoou 50 reais, quem vai lhe babar mais dos dois? Quem você perdoou 500 reais ou quem você perdoou 50 reais? 500, meus irmãos. 500 é 500. Então, quando você passar na rua com essa pessoa que você perdoou 500 reais, ali a pessoa vai dizer o quê? Lá vai uma pessoa maravilhosa ali. Meu irmão, 500 reais, né? Foi uma dívida alta que foi perdoada. Então Jesus está perguntando: quem vai amar mais, o de 500 ou de 50? Verso 43 nos diz que o fariseu chegou a uma conclusão óbvia que nós também chegamos aqui: aquele a quem mais devia, a quem mais
perdoou. Jesus está dizendo: opa, meu amigo, parabéns, você julgou corretamente. Quem mais foi perdoado, mais vai o quê? Amar. Mas, meus irmãos, vamos entender aqui a realidade espiritual dessa parábola. Novamente, nós temos aqui um credor. Quem era um credor na época do nosso Senhor? Alguém que emprestava dinheiro. Não se espante com isso. Um agiota. Alguém que emprestava dinheiro. Assim como aconteceu na parábola dos talentos, que um homem, um senhor, dá talentos a um, talentos a outro, também talentos a um terceiro. Eu sempre erro a quantidade dos talentos, mas a um, a outro 3 e a outro 5. É isso? Então, a cada um deles, e talento, nós estudamos aqui, que um talento correspondia, meus irmãos, a 1 ano de trabalho, uma fortuna. Lembrem-se, na parábola dos talentos, alguém entrega talentos a um, a outro e a outro. Nós também estudamos aqui da parábola do credor incompassivo, de um credor que tinha 2 pessoas que devia a ele. Um devia 10.000 talentos e o outro devia muito menos do que 10.000 talentos. Por que quero dizer com isso, meus irmãos? Novamente Jesus está se colocando como alguém que detém, olhe para mim, alguém que detém recursos. Cada personagem, cada movimento dessa parábola tipifica alguma coisa. Jesus está colocando na figura de um credor, como ele fez na parábola do credor incompassivo, como ele fez na parábola dos talentos. Veja, o nosso Senhor está se colocando na posição de alguém que tem recursos extraordinários, abundantes para dar. Nós observamos que tem 2 devedores, um deve 500, um deve 50. Quem são os devedores? Assim como aqueles que tinham os talentos, assim como tinha aquele que devia 10.000 talentos, os devedores são pessoas comuns que contraíram dívidas. Isso tipifica para nós o quê? O que acontece também nas outras parábolas. São os homens, são os pecadores. Os homens contraem dívidas, os homens não têm recurso próprio e se endividam no percurso de suas vidas. Há um credor, dono de recursos, e há devedores. Outra verdade importante, meus irmãos, sobre essa parábola: a realidade das dívidas. Você observa que houve o quê? Um perdão. Um perdão. Quem devia 500 é para quem devia 50. 500 denários e 50 denários. Denário era uma recompensa, era um valor monetário que significava um dia de trabalho. 500 denários, 500 dias de trabalho. 50 denários, apenas 50 dias de trabalho. Mas o credor, diante do endividamento desses 2 homens, faz o que, meus irmãos? Perdoa os 2. Ele não olhou para quem devia mais, quem devia menos. Ele simplesmente perdoou ambos. As dívidas foram sanadas. Eles não tinham capacidade de pagar as dívidas. Irmãos, todo mundo aqui tem boleto para pagar, conta de luz, conta de água, conta de internet. E é uma ilusão, às vezes, pensar que quem ganha mais não tem tanta dívida. Porque acontece um negocinho, quando a gente aumenta o salário, a gente aumenta o padrão de vida. Então, alguém que ganha seus 10, 15, 20 mil reais pode se apertar por conta de uma conta de luz. E alguém que ganha um salário mínimo também pode se apertar igualmente. Então, quem devia 500 denários e 50 denários eram devedores do mesmo jeito. E eles não tinham condição de pagar essa dívida. Jesus está dizendo, um tinha 500, outro tinha 50, ambos não conseguiam pagar, mas o credor fez o que, irmãos? Perdoou os 2. Houve um perdão das dívidas. Verso 42 nos diz: não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos, qual deles, portanto, o ama mais. Essa parábola, lida, nós entendendo cada personagem que ela tem,
nós já observamos algo interessante, meus irmãos, no decorrer desta parábola. Essa parábola é colocada diante daquela cena toda que está acontecendo. E já nós iremos entender, meus irmãos, em segundo lugar, a aplicação do próprio Cristo com relação a essa parábola. Veja agora o versículo 44. Jesus já terminou a parábola. O Simão, fariseu, já entendeu a história. Quem foi mais perdoado, mais vai amar. E aí Jesus aproveita da ocasião e, voltando-se para a mulher, Jesus olha para aquela mulher que está ali, né? Disse a Simão, o que lhe convidou, o anfitrião que não beijou ele, que não lavou os pés, que não usou uma iguaria, uma especiaria para ele. Aí Jesus, vês esta mulher, a mulher estava por trás do nosso Senhor. Ela não estava enxugando os pés dele? Vês esta mulher, entrei em tua casa. Jesus agora está apontando para o fariseu. Entrei em tua casa e não me destes o quê? Água. Para o quê, irmãos? Os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Verso 45. Não me deste o beijo, o ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo. Simão, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher aqui, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, não passe o próximo versículo, fica aqui. A quem pouco se perdoa, pouco que, irmãos? Ama. Veja que o próprio Cristo está aplicando a parábola. A mulher serve de ilustração para o que ele quer dizer. A mulher é um tipo de ilustração viva do que Jesus está contando nessa parábola, meus irmãos. Rapidamente aí, pense comigo. O fariseu que convidou Jesus, chamado Simão, e a mulher pecadora fazendo tudo isso que nós já vimos aqui. Se fosse para você definir agora aí, rápido na sua cabeça, quem devia 500 e quem devia 50? A mulher pecadora ou Simão, o fariseu? Se Jesus está dizendo, ela muito me amou, e ele mesmo disse que quem mais é perdoado das dívidas, mais o que? Ama também. Então, isso é Jesus. Isso é Jesus, não sou eu. Jesus está dizendo que é uma relação diretamente proporcional. Quem mais é perdoado, mais ama. Então o fariseu nem beijou Jesus, nem lavou os pés, nem ofereceu uma toalha, nem colocou uma especiaria para o nosso Senhor, um perfume. Mas a mulher está chorando nos pés de Jesus, enxugando, não tinha toalha, enxugando com seus próprios cabelos, beijando, não a face, mas os pés de Jesus constantemente. E não para por aí, ela usa um unguento, algo caro, e coloca nos pés de nosso Senhor, está ungindo nosso Senhor. E há uma relação inversamente proporcional com o que o fariseu deixou de fazer e o que essa mulher fez. Faltou água para os pés de Jesus, não foi? Não faltou, irmãos? Quando ele entrou, não faltou? Mas teve lágrimas da mulher nos pés de nosso Senhor. Uma água bem mais importante do que a água que a gente lava as mãos e os pés. Não tinha toalha para o nosso Senhor enxugar os pés ali, mas a mulher usa os próprios cabelos para enxugar o pé de nosso Senhor. Não tem beijo na face do nosso Senhor pelo anfitrião que chamou ele, mas a mulher não cessa de beijar os pés de Jesus ali. O fariseu não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, mas a mulher usa um vaso de alabastro, unge Jesus com um unguento muito especial. Essa parábola ilustra na prática um fariseu moralista que pensa que deve pouco, só 50 denários, e de uma mulher pecadora, como a Bíblia está dizendo aqui, que sabe que foi perdoada de uma dívida muito alta e que deve amar incondicionalmente o nosso Senhor e fazer coisas que para muitos poderiam ser absurdas.
beijar os pés dele, chorar nos pés dele, enxugar com os próprios cabelos. Alguém poderia olhar, que escândalo, para que tudo isso? Mas, meus irmãos, não julgue alguém que foi muito perdoado. Talvez você já viu uns crentes doidos por aí, que fazem coisas absurdas para Jesus. Às vezes vão evangelizar no sinal ao meio-dia, fazem vigílias e mais vigílias, fazem coisas, meus irmãos, que muitos de nós nunca iremos fazer. Às vezes Jesus salva uns traficantes pesados, às vezes Jesus salva uns camaradas da boca, às vezes Jesus salva uns camaradas, umas mulheres profanas, adúlteras, prostitutas, mulheres terríveis que a gente olha assim, que peça! E estes, quando convertidos, muitas das vezes, demonstram uma fé, demonstram uma vida com Deus muito mais abundante e extraordinária. Sabe o que é isso? É quem tem consciência da dívida que foi paga. Para uma mulher como essa, que nós não sabemos se era adúltera, se era uma prostituta, irmãos, os religiosos passavam distante dela. Não tinha salvação para uma mulher como essa. Me explique você, o que essa mulher tem de tão apaixonante para estar aos pés de Jesus, fazendo uma coisa tão extraordinária como essa? O que Jesus fez para que ela estivesse assim? Biblicamente nós podemos apontar algumas coisas. Muito provavelmente o nosso Senhor estendeu a mão para essa mulher. Muito provavelmente o nosso Senhor amou essa mulher. E sem dúvida alguma, Jesus perdoou os pecados desta mulher pecadora. Ela que tinha se deitado com muitos homens, ela que tinha uma vida promíscua, uma mulher que não tinha dignidade. O dono dos céus e da terra, o Deus encarnado ali, veio para salvar pecadores como ela, como Simão fariseu também. Mas esta mulher, irmãos, faz coisas tão extraordinárias e maravilhosas como essa, porque ela foi mais perdoada. Ela devia 500, e na cabeça do fariseu ele só devia 50 denários. Vamos, meus irmãos, para algumas conclusões e aplicações para a nossa vida espiritual. Veja que nessa parábola, nessa narrativa que nós acabamos de ler, está em evidência a questão da dívida, não é? Os dois que deviam, os dois que foram perdoados. É uma realidade, meus irmãos, precisamos entender, é que existe uma dívida incontestável aqui. O devedor não pode negar a conta que tem. E quando eu falo de dívida, eu quero dizer que você e eu temos dívidas com Deus também. Nós fomos muito perdoados, Senhor, meus irmãos, pelo Senhor. Toda criatura que erra para com o nosso Deus, com a sua santa lei, tem dívidas para com o Senhor. E deixa eu lhe dizer outra: não tem como você se defender dessa dívida. Não tem nada que você possa fazer que você pode perdoar essa dívida que tem contra mim e contra você. Não se paga com nada desse mundo. Da mesma forma que os dois que deviam ao credor 550 não tinham condições de pagar, essa é uma verdade para cada um de nós, que eu e você não tem condição nenhuma de pagar o preço pela salvação das nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados. Não tem o Simão, o fariseu, moralista, camarada respeitado, alguém que consegue oferecer um jantar para Jesus. Alguém que pensou consigo mesmo, dizendo assim: se esse fosse profeta, jamais permitiria que essa mulher impura, pecadora, pudesse fazer isso com ele. Ô irmãos, então naturalmente Simão está se colocando acima daquela mulher. Ou seja, Simão era um moralista, meus irmãos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: todo mundo deve. Quer 50, quer 10, quer 20, quer 30, quer 500, quer 1000, quer 2000, todos devem. Saiba de uma coisa, meus irmãos: diante dessa dívida também nos apresenta uma falência. O que é uma falência? A evasão dos recursos. Decretamos falência, uma empresa decreta falência quando ela não tem condição de pagar ninguém mais. Quando ela não tem condição de sobreviver, o CNPJ tem que ser cancelado. Decretou falência.
diante de Deus, diante da eternidade, todos nós somos falidos. Nós não temos como dizer: Senhor, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tome isso, tome aquilo, veja a minha bondade, hoje eu ajudei um cachorro machucado na rua, hoje eu fiz uma bondade, hoje eu amei alguém, hoje eu perdoei meu irmão, hoje... Queridão, queridona, nada disso paga a tua dívida. A única forma de termos esta dívida para com o credor celestial paga é se o credor quiser perdoar você, quiser me perdoar. Só uma maneira de quitarmos essa dívida é o perdão incondicional para quem deve 50 ou para quem deve 500. Segundo lugar, existem 4 tentações de todo pecador falido, segundo o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon. Atente para quando a palavra de Deus mostra devedores diante de um credor, homens que têm talentos diante de um senhor que possui os talentos, um credor que tem uma dívida impagável e perdoa aquela dívida impagável, e aquele homem que teve uma dívida impagável perdoada não perdoa aquele que tem uma pequena dívida com ele, como nós observamos na parábola do credor incompassível. Segundo o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, existem 4 tentações para todo pecador falido, ou seja, os devedores, assim como aqueles 2 que deviam 50 e 500, assim como a mulher pecadora, assim como Simão fariseu, todo mundo no jantar deve diante de Deus. A primeira tentação é a tentação de esquecer da dívida. É aquilo que chamamos de distração. O falido evita olhar os livros da contabilidade para não perder o sono. Quantas vezes a gente não faz isso, né, irmão? Tem tanta coisa para pagar que a gente, peraí, vou dormir sem olhar isso. Deixa para amanhã, amanhã é um novo dia. Mas veja, meus irmãos, o pecador busca muitas das vezes entretenimento, festa, distração, para não encarar o estado da sua alma. Diz Charles Spurgeon que ele age como a cabeça de um avestruz. Sabe como é que o avestruz faz, meus irmãos? Enterra a cabeça na areia. Todos nós devemos para com Deus, todos nós somos como esses 2 homens que deviam para o credor 50 ou 500, mas nós podemos entrar na tentação de sermos distraídos. Esse mundo é um mundo distraído. Quando você olha para esse mundo, vê as barbaridades, vê os acontecimentos, meus irmãos, pare para pensar, se esse mundo não vive como se que não tivesse contas para pagar com Deus. Pare para pensar. Quando você olha os noticiários, quando você olha as barbaridades, quando você olha a promiscuidade no mundo, quando você vê as atrocidades, mães que abandonam filhos, homens que matam suas esposas, homicídios, irmãos, uma tempestade de coisa ruim, o povo vive como que não tivesse contas a pagar. E eu quero lhe dizer que tanto que comete essas barbaridades, às vezes você não vai matar ninguém na sua vida. Você e eu não seremos nunca um estuprador. Não seremos nunca alguém que está nos vícios desta vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você também é devedor do mesmo jeito. Esses camaradas que eu citei aqui, essas realidades devem muito mais, é verdade. Porque o Senhor é justo para com cada um segundo os pecados que comete. Há uma consequência para os pecados. Não pense você que aquele que cometeu pecados truculentos não terá consequência do seu pecado. Esse deve 500. A segunda tentação é de ostentar a autojustiça. O pecador usa um banho de bronze, de moralidade, religiosidade superficial. Todo crente tem a tentação de ostentar, muitas das vezes, meus irmãos. Temos que ter cuidado que, uma vez que fomos perdoados por Cristo, nós não podemos estar ostentando autojustiça, se achar melhor do que o outro, se achar melhor do que aquele que ainda não alcançou a mesma fé que nós alcançamos. Somos todos pecadores. Nós somos uns endividados, meus irmãos, que fomos perdoados, mas que não esquecem da dívida que tinha. Mas não podemos esquecer a dívida que tínhamos. Eita, eu era peça ruim. Eu não prestava mesmo. Não que preste, não que seja a melhor coisa do mundo agora. Temos erros, pecados ainda, meus irmãos. Mas coisa boa é quando você olha para trás e lembra do tamanho da dívida que Jesus pagou por mim e por você. A terceira tentação é a tentação de prometer para amanhã. O pecador diz: eu vou mudar, eu vou melhorar semana que vem. Mas assim como o orvalho que vem pela manhã, logo desaparece.
essa vontade de acertar a conta. Ou seja, é uma tentação de prometer pagar, de prometer acertar as contas com o credor, que é Deus que tem todos os recursos, nós devemos a Ele. Deixa tudo para amanhã, para depois. E uma última tentação que Spurgeon diz é a tentação de pedir mais tempo. O pecador, ele flerta com o amanhã, pedindo paciência para resolver depois, caindo na armadilha de Satanás de adiar uma decisão tão importante. Meus irmãos, que o Senhor, Ele possa bradar dentro dos nossos corações cada vez mais, que nós temos que reaver nossa vida, acertar nossas contas com Deus. Nós não podemos passar dessa vida com as dívidas não pagas, o perdão não obtido por Jesus. Que o Senhor nos ajude. Em último lugar, você observou que houve um perdão da dívida. Jesus, no verso 48, diz o quê? Então disse a mulher, disse o quê, irmãos? Resumindo, minha filha, dívida paga. Os pecados são perdoados. Suas dívidas foram pagas, minha filha. Os seus 500 foi pago. Essa é a realidade do perdão de Deus, meus irmãos. De onde vem esse perdão? Vem da bondade do credor, do dono de todos os recursos, o Deus Todo-Poderoso. Jesus perdoou essa mulher, mas Jesus poderia ter dito: não vou lhe perdoar, você é uma adúltera, você é uma trambiqueira, você é uma mulher de má fama, você não merece nada. Pelo contrário, Jesus perdoa os pecados. Ele é o credor, ela deve para ele, essa mulher devia para Jesus, mas Jesus está dizendo: perdoados estão os teus pecados, você não me deve mais nada. De onde vem esse amor, esse perdão? Da bondade do coração do nosso Deus a quem servimos. Esse perdão também confere para nós liberdade absoluta. O perdão é concedido sem que os devedores precisem rastejar, implorar por suas vidas como se estivessem barganhando com Deus. Me perdoe, vou fazer isso, eu quero isso. Não! Há uma liberdade absoluta. Jesus diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Está perdoado. Quem gosta de jogar o pecado da gente na cara é Satanás. Tu era isso, tu era aquilo. Isso aí o inimigo gosta de fazer isso. Esse amor por nós, meus irmãos, demonstra que foi uma dívida totalmente paga. Jesus não paga 50% da sua dívida não, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se aqui nessa igreja teve alguém que já tirou a vida de alguém. Eu não sei se nessa igreja teve alguém que já agrediu alguém. Eu não sei se aqui nessa igreja teve alguém, ou alguém que me escuta, já cometeu pecados tão horrendos na sua vida, que você não tem nem coragem de citá-los. Eu digo isso por fé, meus irmãos. Jesus é tão bondoso e tão maravilhoso que paga totalmente as nossas dívidas. Que bênção. Que bênção. A gente vai passar dessa vida e confiar plenamente que Jesus perdoou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. Ele não vai lançar no nosso rosto: você fez isso, você fez aquilo, você era isso. Não. Ou você crê no sangue de Jesus que perdoa todo e qualquer pecado, ou você não crê. Porque quando você não crê que Jesus lhe perdoou, você está dizendo que Jesus não tem capacidade de oferecer o perdão para você. Você está dizendo que o credor não tem capacidade de perdoar a dívida. Ele perdoou totalmente 550. Jesus perdoa totalmente as nossas dívidas. Então, diante disso tudo, uma última aplicação para cada um de nós, meus irmãos. Jesus disse que o fariseu também chegou na conclusão. Jesus perguntou: quem dos dois, o que devia 500 e o que devia 50, quem dos dois vai oferecer mais amor? Quem mais vai amar dos dois? Qual foi a conclusão que nós chegamos aqui? E também Simão, o fariseu, chegou. Quem devia o que, irmãos? 500. E aí, pelo amor que eu tenho pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, eu vou fazer uma boa de uma provocação. Você tem amado mais Jesus pelo perdão que Ele lhe ofereceu? Como você tem retribuído o amor de Deus por sua vida, perdoando os seus pecados? Aquela mulher beijando o pé de Jesus, chorando, enxugando os pés.
com o próprio cabelo. Quebrou um vaso de nardo, de unguento puro, um vaso de alabastro. Custava muito. Preço. Mas, irmãos, quem ama... lembrei dos meus amigos aqui agora, que... Meu Deus, calma. Para não ficar uma coisa muito hilária e perdermos o fio da meada aqui. Mas tem um cantor evangélico de música romântica chamado Henrique Cerqueira, que ele diz que quem ama é assim, se arrisca e se expõe. Quem ama se entrega. Nessa entrega pode até se machucar, mas esse é o desafio de quem quer amar. Aí o coração das jovens que estão solteiras ainda: meu Deus, me dê também um amor para amar, para me arriscar. Mas o que essa poesia nos ensina? Que quem ama de fato se arrisca. Quem ama de fato se entrega, se expõe. Quem ama não mede esforços, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para os meus irmãos aqui. Deus lhe colocou na igreja congregacional de Pesqueira. Amanhã Deus pode levar para uma outra igreja. Que você fique sempre servindo a Deus onde Ele lhe colocar. Mas não se esqueça de uma coisa: onde você estiver, você tem um compromisso de amar mais ao Senhor cada vez mais. Porque Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele perdoou uma dívida que nós não conseguimos pagar, meus irmãos. E se alguém perdoasse você, que você devendo R$500, 500 é pouco, vamos aumentar esse negócio. Vamos supor, meus irmãos, que você deva aí R$50 mil para alguém. Ou um preço de uma moto, uns 10 mil, 11 mil reais. E alguém chegasse até você e dissesse assim: não, rapaz, precisa pagar mais não. Tá perdoado aí esse negócio que você me deve. Eu pergunto para você, que às vezes a gente fala de Jesus é uma coisa abstrata, você não está vendo Jesus, não sei o quê. Mas quando a gente coloca as coisas práticas, materiais, a gente às vezes, entendi. Então, se você é perdoado de uma dívida de uns 10 mil conto, por alguém que lhe ajudou, emprestou dinheiro para você, e você está sendo perdoado por 10 mil reais, eu pergunto para os meus irmãos aqui: o que é que você faria para essa pessoa? Como você retribuiria 10 mil reais que perdoou de uma dívida que você tinha com ela? Você ia chamar essa pessoa para comer na sua casa? Eu chamaria. Você falaria bem dessa pessoa? Eu falaria. Eu diria que essa pessoa é uma boa pessoa? Eu falaria. Eu teria essa pessoa em alta conta, sim ou não? Sim. Se eu fosse católico, chamava para ser padrinho, chamava para ser a madrinha. Que pessoa generosa, maravilhosa. Então nós faríamos muita coisa. Meus irmãos, se aplica o mesmo princípio aqui. Quem mais é perdoado, mais ama. Então, que você possa ser um crente que ame cada vez mais ao Senhor. Que esse amor, ele se apresente na obediência à palavra dele, nos caminhos santos do Senhor, que você e eu estejamos seguindo cada dia mais. Então, meus irmãos, os dois foram perdoados diante do credor. A mulher pecadora é um exemplo claro de uma mulher que foi perdoada de muitos pecados, de uma dívida muito alta, e por isso amou o Senhor. Nós possamos amá-lo também. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor, meus irmãos. Eu quero dizer para cada um dos irmãos que nós possamos, em nome de Jesus, ter consciência dessas nossas dívidas perdoadas. E se você ainda tem no seu coração aquela dúvida que você tem algo a tratar com Deus, resolver sua vida espiritual, o seu futuro eterno, faça isso nessa noite. Se entregue a Jesus, sirva ao Senhor, tenha as suas dívidas perdoadas, porque Jesus é perdoador, é maravilhoso, Ele é bondoso. Ele só precisa que você entregue seu coração, que você reconheça que não tem como pagar essa dívida. Você precisa se entregar totalmente a Ele, amá-lo, simplesmente amá-lo, porque Ele nos perdoa os pecados. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor preparou para a Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Nós podemos, Senhor, revisitar aquele grande momento que o Senhor esteve na casa de Simão, o fariseu, naquele jantar. Nós podemos, Senhor, à luz da pregação, estarmos naquela cena que aquela mulher está chorando aos Teus pés,
enxugando os pés do Senhor com seus cabelos. Ela está chorando copiosamente. Ela quebra um unguento de nardo. Ela, Senhor, quebra esse vaso diante da tua presença, um cheiro maravilhoso ali. Ela beija os pés do Senhor, demonstrando para nós que uma pecadora como ela, que foi perdoada graciosamente pelo Senhor, uma mulher que não era aceita nos lugares por ser talvez uma adúltera no seu passado, talvez uma mulher promíscua, uma mulher prostituta, mas que o Senhor estendeu as mãos para ela, amor com o amor de Deus, amor aconchegante, quente, e ela se sentiu perdoada, com uma nova vida, um novo coração. Por isso que ela estava ali aos pés do Senhor, Pai. Senhor, nós lamentamos a atitude de Simão fariseu, que achava que essa mulher estava exagerando. Simão fariseu sequer beijou a face do Senhor, sequer lavou os pés do Senhor, ofereceu uma toalha, uma especiaria, um perfume aromático para o Senhor. Era um homem vaidoso que pensava que era justo com a sua própria justiça. Pai, que nós possamos nessa noite, como comunidade de fé, como igreja, na tua presença, lembrarmos das nossas dívidas que foram perdoadas pelo Senhor. E que, Senhor, nesta oportunidade, se existe algum coração que está em dívida para contigo, que tem dúvidas acerca da sua salvação, do seu futuro eterno, essas dúvidas são as dívidas, Senhor. Eles possam se entregar a Ti completamente, que o Senhor é generoso em perdoar, seja 500, seja 50 denários. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida da igreja, que nós possamos ser uma comunidade de fé grata, amorosa, que ame o Senhor incondicionalmente, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, porque estamos aqui olhando para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui por ninguém, nós não estamos aqui para fazer nada para A ou para B, estamos aqui para servir a Ti, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu uma nova vida, um novo coração. E por isso nós amamos o Senhor, e amamos o Senhor também amando o nosso próximo. Amamos servindo a Ti, meu Pai. Obrigado por ter pago tão alto preço por nós. Ajuda a Tua igreja, Pai, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos, graças a Deus.